Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo. Vamos aqui dando continuidade nessa leitura do Evangelho como me foi revelado, escrito por Maria Valtorta. Hoje, a partir do capítulo 16, estamos ainda no volume 1. É um volume, na verdade, todos os 10 volumes são mais ou menos na mesma espessura de páginas. E aqui vamos ainda aqui no 16, iniciando aqui a narração da Anunciação. Então, até o capítulo 15, tivemos ali a parte onde Nossa Senhora é sua primeira infância, antes mesmo do seu nascimento, quando Joaquim e Ana pediram para serem pais, porque já estavam em idade avançada e ainda não tinham herdeiros, não tinham tido filhos ainda. Então vem essa narração desde esse período até onde Maria vai para o templo, depois ela se casa com José e vai morar em Nazaré. Então aqui aí se encerra nesse trecho, se encerra ali o pré-evangelho. E agora aqui nós iniciamos o evangelho mesmo, que começando aqui pela Anunciação. Então vamos ver o que Maria Valtorta viu, que cenas ela vai poder nos narrar aqui, para complementar aquilo que a gente já conhece, que aprendemos na igreja. A igreja nos ensina através não só das escrituras, mas de toda a tradição, o que é ensinado. Então vamos aqui que tem mais elementos aqui para complementar essas informações que a gente já tem. Então, capítulo 16, a Anunciação, 8 de março de 1944. Vejo o seguinte: Maria, ainda muito jovem, com a aparência no máximo de uns 15 anos, está num pequeno quarto retangular, um quarto de menina. À frente de uma das duas paredes mais longas, há o catre, uma cama baixa, sem beiral, coberta com altas esteiras ou tapetes. Dir-se-ia que eles estão estendidos ou sobre uma mesa, ou sobre uma esteira de caniços, pois estão muito rígidos e retos, como acontece com as nossas camas. Em frente de outra parede há um estante com uma lâmpada de azeite, rolos de pergaminho, um trabalho de costura dobrado com cuidado, parecendo ser um bordado. A Virgem está sentada num banco, ao lado da estante, perto da porta, que, embora esteja aberta para o jardim, está velada por uma cortina em movimento pela brisa. Está fiando um linho muito alvo e macio, como uma seda. Suas pequenas mãos, pouco mais escuras do que o linho, volteiam com grande agilidade o fuso. Seu rosto juvenil e belo está levemente inclinado, ligeiramente sorridente, como se estivesse acariciando ou acompanhando um doce pensamento. Há muito silêncio na casinha e no jardim. Há muita paz, tanto no semblante de Maria como no ambiente que a rodeia. Paz e ordem. Tudo muito bonito e em ordem, e o ambiente ainda há que humilde no aspecto e nos móveis, embora parecendo despojado de tudo como uma cela,
Tem um ar de austeridade e realeza, pela grande nitidez e cuidado com que a colcha está colocada sobre a pequena cama, como estão dispostos os rolos de pergaminhos, a lâmpada, a pequena jarra de cobre perto da lâmpada, como um maço de ramos de flores, de pessegueiros ou pereira, pois certamente são árvores que produzem um fruto branco, levemente rosado. Maria se põe a cantar em voz baixa e depois eleva um pouco a voz. Não chega a cantar alto, mas sua voz, que começa a vibrar o pequeno quarto, traduz uma vibração de alma. Não compreendo as palavras que ela está dizendo, certamente em hebraico, mas como ela repete saltidamente Jeová, eu percebo que se trata de um canto sagrado, como um salmo. Parece que Maria está relembrando os cantos do templo. Deve estar sendo uma doce recordação, porque ela pousa as mãos que estão segurando o fio e o fuso sobre o regaço, levantando a cabeça, apoiando-a para trás na parede, como um belo enrubescimento no rosto, um olhar perdido, talvez atrás de algum suave pensamento. Seus olhos se tornam brilhantes como uma onda de pranto, que não chega a se derramar, mas os deixa maiores. Contudo, aqueles olhos estão sorrindo com o pensamento da visão, que os abstrai das coisas sensíveis. Seu rosto sobressai das suas vestes brancas e tão simples, pois está tão rosado que, rodeado pelas tranças como coroa ao redor da cabeça, mais parece uma bela flor. O canto de Maria se transforma em oração. Senhor Deus Altíssimo, não tardes a mandar o teu servo que venha trazer a paz sobre a terra. Faz chegar o tempo que a Virgem pura e fecunda para a vinda do teu Cristo. Pai Santo, concede à tua serva que possa oferecer a sua vida para que isso aconteça sobre a terra. Concede-me morrer depois de ter visto a tua luz e a tua justiça sobre a terra, sabendo que a redenção já se cumpriu. Ó Pai Santo, manda à terra o suspiro dos profetas. Manda a esta tua serva o Redentor, que no dia em que cessar a minha vida, se abra para mim a tua morada, porque as portas do céu já terão sido abertas pelo teu Cristo, para todos aqueles que em ti esperam. Vem, ó Espírito do Senhor, vem aos teus fiéis que te esperam. Vem, Príncipe da Paz. Maria fica assim absorta. A cortina tremula mais fortemente, como se alguém estivesse agitando o ar com alguma coisa por detrás dela, ou a estivesse sacudindo a fim de afastá-la para um lado. Uma luz branca, como se fosse de pérola fundida com prata pura, torna as paredes, que são de um amarelo claro, brancas, as cores das roupas e tecidos mais vivos, e o rosto de Maria agora soerguido, mais espiritual. O arcanjo se prostra diante daquela luz em que a cortina tenha tido afastada frente ao mistério que está acontecendo, pois a cortina não está mais tremulando, mas está bem esticada, ao lado dos umbrais, como uma parede separando o interior da casa da parte exterior. Ele assumiu necessariamente o aspecto humano, mas é um aspecto que ultrapassa os limites da natureza humana. De que carne será feita esta figura? Tão bela e tão fulgurante? Com que substância Deus a terá materializado para que os sentidos da Virgem a percebessem? Só mesmo Deus pode possuir estas substâncias e usá-las de uma maneira tão perfeita. Possui rosto, corpo, olhos, boca, cabelos e mãos como as nossas, mas não são feitos de uma matéria opaca como a do nosso corpo.
É uma luz que assumiu cor de carne, de olhos, de cabelos, de lábios. Uma luz que se move, sorri, enxerga e fala. Ave Maria, cheia de graça, Ave. Sua voz é como um doce arpejo, como pérolas jogadas sobre um metal precioso. Maria estremece, abaixando o olhar. Estremece mais ainda quando vê aquela fulgurante criatura ajoelhada a cerca de 1 metro de distância dela, olhando para ela com uma veneração sem limites, com as mãos cruzadas sobre o peito. Maria se põe de pé, encostando-se à parede. Ela se torna, ora pálida, ora vermelha. Seu rosto exprime estupor e susto. Instintivamente une as mãos sobre o seio, escondendo-as nas longas mangas e se inclina quase que para esconder do melhor modo possível o seu corpo. É um ato de delicado pudor. Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Maria, porém, continua com medo. De onde terá vindo esse ser extraordinário? Será um enviado de Deus ou do enganador? Não tenhas medo, Maria. Lhe repete o arcanjo. Eu sou Gabriel, o anjo de Deus. Meu Senhor me mandou a ti. Não tenhas medo, porque achaste graça junto de Deus. Eis que agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, como de fato é. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Procura compreender, ó Santa Virgem, amada do Senhor, filha bendita do Senhor, que foste chamada para ser mãe de seu filho, o qual tu gerarás. Como poderá acontecer isso se eu não conheço o varão? Talvez o Senhor Deus não quer mais receber a oferta de sua serva, de ficar virgem por amor dele? Não serás mãe por obra do homem, ó Maria. Tu és a Virgem eterna, a Santa de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti se chamará Santo, Filho de Deus. Tudo pode o Senhor nosso Deus. Isabel, a estéril, concebeu em sua velhice aquele que será o profeta do teu filho. Ele preparará o caminho para teu filho. O Senhor tirou de Isabel o seu opróbrio, e os povos lembrarão dela unida ao teu nome, como também o nome do filho dela ficará unido ao do teu, até o fim dos séculos. As nações vos chamarão bem-aventuradas, pela graça do Senhor que veio a vós, e espiritualmente a ti, e especialmente a ti, pois esta graça chegou a todos os povos por meio de ti. Isabel já está em seu 6º mês, e o peso que ela carrega a soergue até a alegria. Nada é impossível para Deus, Maria, cheia de graça. O que devo ir dizer ao meu Senhor? Nenhuma dificuldade deverá perturbar-te. O Senhor defenderá os teus interesses, se confiares nele. O mundo, o céu, o eterno estão esperando pela tua palavra. Maria, por sua vez, cruzando as mãos sobre o peito e fazendo uma profunda inclinação, diz: Eis aqui a serva de Deus, faça-se de mim conforme a sua palavra. O anjo cintila de alegria. Ele adora porque certamente está vendo o Espírito de Deus descer sobre a Virgem, que está inclinada ao dar sua resposta de assentimento, e depois desaparece sem precisar mover a cortina, que fica bem estendida sobre o mistério santo. Que alegria adentrar na profundidade desta visão que Maria Valtorta recebeu ali do Senhor, adentrar nessa cena,
meditar nessa cena, na sublimidade dessa cena. É maravilhoso ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos detalhes desta que é a cena que dá início à nossa redenção, à nossa salvação, que é a encarnação de Deus na natureza humana, a vinda de Deus se encarnando para tornar-se um de nós. Que maravilha, Senhor. Muito obrigada. Capítulo 17. A desobediência de Eva e a obediência de Maria. Aqui, nesse capítulo anterior, só houve a narração, não houve conversa ali, Jesus ou Maria explicando nada. Já agora, nesse capítulo 17, é Jesus quem vem falar. Então, vamos ouvir, abrir bem os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa inteligência para escutar o que Ele quer nos dizer, nos comunicar através desse trecho aqui, desse texto, desse capítulo. 5 de março de 1944. Jesus diz. Logo após essa expressão de Jesus diz, há um colchete com 3 pontinhos que indica, aparece esse sinal indicando que sempre há ali uma omissão de uma passagem que não é pertinente nesse trecho e que se encontrará provavelmente referido em um dos volumes intitulados. Tem outros trabalhos da Valtorta que tem os cadernos, ela tem outros materiais fora que ela escreveu, que fora do Evangelho, dessa obra do Evangelho, como me foi revelado, ela tem outras obras. Então, em alguns pedaços ao longo dos textos, quando aparece esse sinal, indica que ali é um trecho que foi ali omitido nesse espaço, mas que ele se encontra em algum outro ponto, ou dessa mesma obra, ou de um dos cadernos dela. Então, vamos seguindo aqui o que Jesus diz. Não se lê no Gênesis que Deus fez o homem para dominar tudo o que havia sobre a terra, ou seja, tudo com exceção de Deus e dos seus ministros angélicos? Não se lê que fez a mulher para ser companheira do homem na alegria e na dominação de todos os seres vivos? Não se lê que eles podiam comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal? Por quê? O que está subentendido nas palavras para que domines? O que está subentendido na árvore da ciência do bem e do mal? Nunca vos fizestes tais perguntas, vós que viveis perguntando tantas coisas inúteis? Mas não indagam vossa alma a respeito das verdades celestes? A vossa alma, se estivesse viva, vos responderia. Quando ela está na graça de Deus, está bem segura, como uma flor entre as mãos do vosso anjo. Quando está na graça de Deus, é como uma flor beijada pelos raios do sol, borrifada por um orvalho do Espírito Santo, que a aquece e ilumina, que a irriga e adorna com as luzes celestes. Quantas verdades vos diria a vossa alma, se soubesseis conversar com ela? Se a amasseis, como se ama alguém que vos faz semelhantes a Deus, que também é Espírito. Que grande amiga teríeis se amasseis a vossa alma, em vez de odiá-la ao ponto de matá-la? Que grande e sublime amiga com a qual poderíeis falar das coisas do céu, vós que gostais tanto de falar, e vos arruinais reciprocamente com amizades que, se não são indignas, pelo menos são quase sempre inúteis, transformando-se num vazio vão e nocivo de palavras, totalmente terrenas. Não disse eu: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada? A alma, no estado de graça, possui o amor, possuindo então Deus, ou seja, o Pai que mantém esta alma, o Filho que a ensina, o Espírito que a ilumina. Possui, portanto, o conhecimento, a ciência, a sabedoria. Possui a luz.
Pensai então nas conversações sublimes que vossa alma poderia entabular convosco. São os diálogos que enchem os silêncios dos calabouços, das celas, dos ermos, dos aposentos dos enfermos santos. Souberam confortar os que estavam encarcerados, à espera do martírio, os enclausurados por amor à busca da verdade, os ermitãos ansiosos pelo conhecimento antecipado de Deus, os enfermos pela suportação. Em suma, souberam ensinar o amor à cruz. Se soubesseis fazer perguntas à vossa alma, ela vos diria que o significado verdadeiro, exato, vasto como a criação da palavra, domina, é este. O homem deve dominar tudo, em todos os estados. O estado inferior, que é o animal. O estado mediano, que é o moral. E o estado superior, que é o espiritual. O homem usa os 3 estados para atingir o único fim, que é possuir a Deus. Merecer isto através deste férreo domínio, que subjuga as forças do eu, tornando-as escravas deste único objetivo, merecer a possessão de Deus. Vossa alma vos diria que Deus proibira o conhecimento do bem e do mal, porque o bem tinha sido dado por ele às suas criaturas gratuitamente. Mas ele desejava que o mal vós não conhecesseis, porque é um fruto doce ao paladar, mas que, descendo para o sangue, desperta uma febre que mata, produzindo uma tal ardência que quanto mais se bebe daquele suco mentiroso, mais se tem sede dele. Vós me objetaríeis: então, por que o mal foi colocado diante de nós? Porque é uma força que nasceu por si mesma, como nascem certos males monstruosos até nos corpos mais sadios. Lúcifer era um anjo, o mais belo dos anjos, espírito perfeito, inferior somente a Deus. No entanto, em seu ser luminoso nasceu uma sombra de soberba que ele não tratou de dispersar, mas ao contrário procurou condensar, incubando-a. Dessa incubação nasceu o mal. Este existia antes que o homem fosse criado. Deus havia precipitado o maldito incubador do mal para fora do paraíso, que tinha se imaculado com este mal. Não podendo mais sujar o paraíso, o eterno incubador do mal sujou a terra. A planta metafórica aqui quer demonstrar esta verdade. Deus tinha dito ao homem e à mulher: vós conheceis todas as leis e os mistérios da criação, mas não queirais usurpar-me o direito de ser o Criador do homem. Para propagar a raça humana, bastará o meu amor que circulará entre vós, sem libido de sensualidade, mas pelo impulso da caridade que suscitará novos Adãos. Tudo eu vos dou, só me reservo este mistério da formação do homem. Satanás quis tirar esta virgindade intelectual do homem e com sua língua serpentina aplacou, acariciando membros e olhos de Eva, fazendo surgir nela reflexos e sagacidades que antes não tinham, quando a malícia não os tinha intoxicado ainda. Ela viu e quis experimentar. A carne foi despertada. Oh, se tivesse chamados por Deus, se tivesse corrido para ir dizer-lhe: Pai, estou doente. A serpente me acariciou e estou perturbada. O pai a teria purificado e curado com seu hálito, que podia infundir-lhe novamente a inocência, como lhe havia infundido a vida, fazendo-a esquecer-se do tóxico da serpente, colocando nela a repugnância por ela, como acontece com aqueles que foram assaltados por algum mal.
aguardando uma instintiva repugnância dele. Mas Eva não foi ao pai. Ela voltou à serpente. Aquela sensação foi doce para ela. Vendo que o fruto da árvore era bom para se comer, bonito de se ver e agradável ao aspecto, foi apanhá-la e comeu. E compreendeu. A malícia já tinha começado a morder-lhe as entranhas. Ela passou a ver com outros olhos e a ouvir com outros ouvidos os usos e as vozes dos irracionais. Passou a desejá-los com uma louca cobiça. Ela iniciou sozinha o pecado e o terminou com seu companheiro. Por isso é que sobre a mulher pesa uma pena maior. Foi por meio dela que o homem se tornou rebelde a Deus e que ele conheceu a luxúria e a morte. Foi por ela que ele não soube mais dominar os 3 reinos do Espírito, porque permitiu que o Espírito desobedecesse a Deus. Da moral, porque permitiu que as paixões o dominassem. E da carne, porque o aviltou, submetendo-o às leis instintivas que regem os brutos. A serpente me seduziu, diz Eva. A mulher me ofereceu um fruto e eu comi, diz Adão. A tríplice concupiscência rouba os seus 3 reinos do homem. Somente a graça pode desacorrentar o homem preso àquele monstro impiedoso. Mas se a graça é viva, mantida sempre assim pela vontade do Filho fiel, ela chega a destroçar o monstro e não é preciso temer mais nada, nem os tiranos internos, isto é, a carne e as paixões, nem os tiranos externos, ou seja, o mundo e os poderosos dele, nem as perseguições, nem a morte. É como diz o apóstolo Paulo: nenhuma destas coisas eu temo, nem amo a minha vida mais do que a mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é o de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Senhor, aqui nós temos nessa fala de Jesus aqui a revelação para nós do que causou o pecado, de como foi que o pecado entrou no mundo e o que foi esse ato do pecado, dessa desobediência, o que está contido nessa desobediência. Então foi a Eva caindo nessa conversa da serpente e despertando nela a sagacidade, despertando nela ali a malícia, toda essa realidade ali mesmo sendo despertada nela e ela sendo intoxicada. E ela começou a se ver. Nesse momento, até então, tanto Eva como Adão não se viam fora de Deus. E nesse momento, por ela ter dado conversa para a serpente, ela começou a se ver e começou a achar que ela era bela. E foi despertando a carne nela. Essa realidade que estava dormente, estava adormecida. E Deus não queria que eles despertassem, porque ele já estava acumulando eles de muitos bens. Não queria que eles tocassem no mal, porque o mal já existia. Nesse período aqui, né, como Jesus fala, o demônio já tinha se rebelado já antes disso e ele já tinha sido precipitado para a terra. Então, aqui ela vai, né, como a serpente, né, o demônio lá não tinha mais vez com Deus, ele vem agora para destruir a obra da criação, para destruir a obra-prima da criação, que é o homem. E uma coisa assim que a gente também encontra de revelação nesse evangelho aqui, como foi revelado, da Maria Valtorta, nesse trecho aqui, um desabafo de Deus aqui, porque ele falou, né, ele fala aqui que permitiu ao homem tudo ele permitiu, mas ele é quem queria, ele queria ter o controle dos novos seres humanos, porque ele era o criador. Então, ele não quis apenas criar o primeiro exemplar, que foi Adão e Eva. Ele queria criar todos os seres humanos. Ele queria que todos os seres humanos saíssem das mãos dele,
Claro que eles viriam da forma natural a partir desse primeiro casal, mas seria no momento que ele estabeleceria, ele é que escolheria, ele é que daria esses filhos para os seres humanos, e assim na sucessão depois, né, as gerações. Então era ele que queria, ele queria esse direito, ele queria reservar esse direito para ele. Ele deu ao homem o poder de reinar sobre toda a criação, mas ele continuaria com o poder de dar a vida para os outros seres humanos. Ele não queria que houvesse ali a participação da vontade do homem na geração de novos filhos. Ele é quem determinaria quando, como e onde, de que forma, tudo ele que determinaria. A colaboração, a cooperação que o homem e a mulher daria seria de se unirem, mas se unirem de forma santa, sem a luxúria, de forma inocente, sem despertar neles essa realidade do realmente do desejo mesmo. Eles não tocariam nisso. Aí aqui eu me lembro, né, tem o livro do Tobias, e quando lá para o finalzinho, quando Tobias casa-se com Sara, e aí eles, né, durante 3 noites, eles passam em oração, louvando e agradecendo a Deus, em primeiro lugar, para depois eles se unirem em matrimônio para trazer à vida os filhos que Deus quisesse. Então, tem nesse casal, né, de Tobias e Sara, um exemplo daquilo que Deus queria fazer com o ser humano. Do ser humano é respeitar o tempo de Deus e respeitar essa vontade, esse domínio de Deus sobre a criação dos novos seres humanos. Então, é muito bom. É maravilhoso entender isso aqui que o Senhor está falando. Eu não vou reler, mas é importante que a gente escute e reescute novamente essa parte, essa fala de Jesus aqui, para ficar bem gravada na nossa alma o que realmente Deus está falando aqui. Eu não vou exaurir aqui, não vou tentar explicar nada, é só realmente para pontuar essa parte aqui. Mas é importante que a gente retome, ou quem tem a possibilidade de ter materialmente o livro, né, comprar o livro, adquirir e ler mesmo, ler uma vez, 2, 3, quantas vezes for preciso, até ficar bem fixada essa realidade que Deus está comunicando, que é maravilhosa, que é extraordinária. Louvado seja Deus por nos revelar através de Maria Valtorta esses detalhes da criação, esses detalhes de como que nós, né, da geração do ser humano, do plano original dele para a criatura humana, do plano original dele para a criação. Então, maravilhoso isso. E vamos aqui continuando. Aí Jesus fala e depois tem também um texto que está cortado. E aí vamos para o que Nossa Senhora vai falar aqui. Então, no dia 8 de março de 1944, que é também no mesmo dia da Anunciação, Maria, Nossa Senhora, é que vem falando para Maria Valtorta aqui. Maria diz: estou na alegria, pois desde que compreendi a missão a que Deus me destinava, fiquei repleta de alegria. O meu coração se abriu como um lírio que desabrocha e o sangue derramou nele, como terreno para o embrião do Senhor. Alegria de ser mãe. Eu me tinha consagrado a Deus desde a mais tenra idade, porque a luz do Altíssimo me havia feito conhecer a causa do mal no mundo. E eu quis, por quanto estava em meu poder, anular por mim mesma o plano de Satanás. Eu ainda não sabia que não possuía a mancha do pecado. Nem eu podia pensar nisso, pois teria sido presunção e soberba, dado que nascida de pais humanos, não me era lícito pretender que logo eu é que seria escolhida para não ter mácula. O Espírito de Deus me tinha instruído sobre a dor do pai diante da corrupção de Eva, que tinha querido aviltar-se, pois sendo criatura por graça, desceu ao nível de uma criatura inferior. Havia em mim a intenção de amenizar aquela dor, reconduzindo a minha carne à pureza angélica, conservando-me inviolada por pensamentos, desejos e contatos humanos. Só por ele o meu coração palpitava de amor.
Só a Ele eu consagrava o meu ser. Mas, se não havia em mim o ardor da carne, contudo ainda havia o sacrifício de não ser mãe. A maternidade, livre de tudo o que agora a avilta, tinha sido concedida sim pelo Pai, Criador também, a Eva. Uma doce, pura maternidade sem o peso da sensualidade. Eu a experimentei. De quantas vantagens Eva se despojou quando renunciou a uma riqueza de tal porte. Essa riqueza era muito mais do que a imortalidade. E que não vos pareça um exagero dizer isso. De fato, o meu Jesus, e com ele eu, sua mãe, tivemos de passar pelos langores da morte. Eu passei por ela como alguém que, cansado, adormece docemente. E ele, por meio de atroz sofrimento, de quem está morrendo, porque foi condenado a isso. Portanto, também para nós houve morte. Mas a maternidade sem pesos e sem violações só aconteceu comigo, a nova Eva, a fim de que ela pudesse dizer ao mundo que doçura teria sido para a mulher chamada a ser mãe, se não sentisse dor em sua carne. Ora, o desejo dessa maternidade pura estava também na Virgem, toda de Deus, pois a maternidade é a glória da mulher. Se pensardes então na honra que era ser mãe para a mulher israelita, ainda mais poderíeis compreender o meu sacrifício ao consagrar-me a Deus com a privação da maternidade. Mas o eterno bem quis dar à sua serva este dom, sem deixá-la perder o candor que a revestia, tornando uma flor no seu trono. Eu me sentia jubilosa com a dupla alegria de poder ser a mãe de um homem e, ao mesmo tempo, ser a mãe de Deus. A alegria de ser aquela pela qual a paz se estabeleceria entre o céu e a terra. Oh, ter tanto desejado essa paz, por amor de Deus e do próximo, e saber que através de mim, uma pobre serva do Todo-Poderoso, é que tal paz viria ao mundo. Poder dizer, ó homens, não choreis mais, pois eu trago em mim o segredo que vos fará felizes. Não posso lhes comunicar este segredo, porque está selado no meu coração, assim como o filho no meu ventre inviolado. Mas já o trago em meio a vós, e cada hora que passa, fica mais perto o momento em que vós conhecereis o seu nome santo. A alegria de ter contentado a Deus, a alegria do fiel que faz feliz o seu Deus. Ó sim, ter tirado do coração de Deus a amargura da desobediência de Eva, da soberba de Eva, da sua incredulidade. Meu Jesus me explicou a culpa com que o primeiro casal se manchou. Eu anulei aquela culpa, refazendo de modo retroativo as etapas da descida deste casal, para depois subir de novo. O princípio da culpa estava na desobediência. Não comais daquela árvore e não toqueis nela, Deus havia dito. Mas o homem e a mulher não levaram em conta aquela proibição. Eles que eram os reis da criação podiam tocar em tudo, comer de tudo, menos daquela árvore, pois Deus queria torná-los inferiores só aos anjos. A árvore, meio para provar a obediência dos filhos. O que é a obediência ao mandamento de Deus? É um bem, porque Deus só exige o bem. O que é a desobediência? É um mal, porque põe a alma na disposição de rebeldia, oferecendo a Satanás um campo propício para as suas operações. Eva vai até a árvore, da qual receberia o bem, ao aviltá-la ou ao mal, aproximando-se dela. Ela é arrastada por uma curiosidade infantil que deseja ver o que a árvore tem de especial.
É levada pela imprudência, que lhe faz conceber o mandamento de Deus como inútil, pois se sente forte e pura, rainha do Éden, no qual tudo lhe obedece, onde nada lhe fará mal. Esta presunção causa sua ruína. A presunção é um fermento da soberba. Junto à árvore, ela encontra o sedutor que aproveita da sua inexperiência, daquela inexperiência virgem e bela, tão mal protegida por ela mesma, para cantar-lhe a canção da mentira. Crês tu que isto seja um mal? Não, Deus te disse isso porque vos quer conservar escravos de seu poder. Pensais que sois reis? Nem liberdade tendes, como têm os animais. Pois os animais foi concedido que se amem com verdadeiro amor. Mas a vós não. Ao animal foi concedido tornar-se criador, como Deus. Ele gerará filhos e verá crescer sua família à vontade. E vós, porém, é negada essa alegria. Por que então ser homem ou mulher, se tendes de viver desse modo? Sede deuses! Não sabeis que a alegria é estar em ambos numa só carne, para que dessa união se crie uma terceira criatura e depois muitas outras criaturas? Não acrediteis na promessa de Deus de que tereis alegria em vossos descendentes, vendo os vossos filhos criarem novas famílias, deixando pai e mãe por causa delas. Deus vos deu apenas uma sombra de vida. A verdadeira vida é conhecer as suas leis. Então sim, sereis semelhante a deuses e podereis dizer a Deus: somos iguais a ti. E a sedução continuou, porque não houve vontade de acabar com ela. Pelo contrário, houve vontade de continuar conhecendo o que não era lícito ao homem conhecer. É aí que a árvore proibida se torna realmente mortífera para a raça humana, pois dos seus ramos está o fruto da amarga sabedoria, que vem de Satanás. A mulher se torna fêmea e, com o fermento do conhecimento satânico no coração, corrompe o companheiro. Adão. Aviltada, pois, a carne, corrompida a moral, degradado o espírito, eles passaram a conhecer a dor e a morte do espírito, sem a graça, a morte da carne, sem a imortalidade. A ferida de Eva gerou sofrimento que não se aplacará enquanto não se extinguir a vida do último casal sobre a terra. Eu percorri de modo regressivo os caminhos daqueles dois pecadores. Obedeci. Obedeci de todos os modos. Deus me pediu que eu permanecesse virgem. Eu obedeci. Tendo amado a virgindade que me tornava pura, como a primeira das mulheres antes de conhecer Satanás, Deus me pediu que fosse esposa. Eu obedeci, colocando o matrimônio naquele primeiro grau de pureza conforme o pensamento de Deus, quando criou o primeiro homem e mulher. Convicta de que estava destinada à solidão no matrimônio, a ser desprezada pelos outros, pela minha esterilidade voluntária. Deus me pedia para me tornar mãe. Eu obedeci. Eu acreditei que seria possível e que aquela palavra tinha vindo de Deus, pois ao ouvi-la, difundiu-se em mim uma grande paz. Não fiquei pensando, eu mereci isto. Não fiquei dizendo a mim mesma, agora o mundo vai me admirar, pois sou semelhante a Deus, criando a carne de Deus. Não, eu me aniquilei na humanidade, na humildade. A alegria brotou-me do coração como um pendúculo de roseira florida. Mas esta viu-se bem depressa ornada com agudos espinhos, apertada no amaranhado da dor, como aqueles ramos que ficam enrolados por alguma trepadeira. A dor pela dor do esposo, eis a angústia da minha alegria. A dor pela dor do meu filho, eis o espírito da minha alegria. Eva quis o gozo, o triunfo, a liberdade. Eu aceitei a dor, o aniquilamento, a escravidão. Renunciei à minha vida tranquila, ao amor do meu esposo, à minha própria liberdade.
Não conservei nada para mim. Fiz-me a serva de Deus na carne, na moral, no espírito, confiando-me a Ele, não só para a concepção virginal, mas também para a defesa de minha honra, para a consolação do esposo, para o meio com o qual ele pudesse entender a purificação do matrimônio, do tal modo a fazer de nós dois os que haveriam de restituir a dignidade perdida ao homem e à mulher. Abracei a vontade do Senhor por mim mesma, pelo esposo e por meu filho. Eu disse sim pelos três, certa de que Deus não teria faltado com sua palavra, quando prometeu me socorrer na minha dor de esposa, que está sendo julgada, culpada, de mãe que gera um filho para entregá-lo à dor. Eu disse sim e basta. Aquele sim anulou o não de Eva ao mandamento de Deus. Sim, Senhor, como quiseres. Conhecerei o que tu queres. Viverei como tu queres. Alegrar-me-ei se tu quiseres. Sofrerei o que tu quiseres. Sim, sempre sim, meu Senhor, desde o momento em que o teu raio me fez mãe, até o momento em que me chamastes para ti. Sempre sim. Todas as vozes da carne, todas as paixões da moral, sob o peso deste meu perpétuo sim. Acima, como num pedestal de diamante, o meu espírito, ao qual faltam asas para voltar a ti, mas que é senhor de todo o eu domado, servo teu, serva na alegria, serva na dor. Sorri, ó meu Deus, sê feliz, a culpa foi vencida em meu pranto, destruída pela minha obediência. De meu ventre nascerá árvore nova, que há de ter em si o fruto que conhecerá todo o mal, por tê-lo padecido em si, e que doará todo o bem. Os homens poderão ir a ele. Eu me darei por feliz se eles colherem desse fruto, ainda que não se lembrem que este fruto está nascendo de mim. Contanto que o homem se salve e que Deus seja amado, que se faça desta tua serva o que se faz do solo sobre o qual surge uma árvore, um degrau para subir. Maria, é preciso saber sempre ser degrau para que os outros subam para Deus. Se nos pisam, não faz mal, contanto que consigam chegar à cruz. É a nova árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Pois diz ao homem o que é um e o outro, a fim de que ele saiba escolher e viver. Esta árvore também tornar-se-á licor que cura os intoxicados do mal que quiseram saborear. O nosso coração esteja sob os pés dos homens, contanto que o número dos redimidos cresça e que o sangue do meu Jesus não seja derramado sem fruto. Eis a sorte das servas do Senhor. Depois merecemos receber no ventre a hóstia santa e aos pés da cruz, impregnada pelo seu sangue e pelo nosso pranto, dizer: eis aqui, ó Pai, a hóstia imaculada, que te oferecemos pela salvação do mundo. Olha para nós, ó Pai, unidas com ela, e pelos seus merecimentos infinitos, dá-nos a tua bênção. Eu te dou minhas carícias. Repousa, minha filha, o Senhor está contigo. E aqui Maria encerra aqui essa palavra que é maravilhosa, esse ensino que ela vem trazendo, que eu também não vou comentar, porque eu não teria palavras para expressar aqui a grandiosidade de tudo que Maria falou aqui. Então, assim como no outro texto que Jesus fala, é importante que nós retomemos, que nós escutemos novamente, que escutemos de novo e mais uma vez até ficar bem gravado no coração isso que Nossa Senhora falou, isso que Maria Santíssima nos disse, nos revelou acerca dela em relação a Eva. A diferença que existe entre ela e Eva, a relação da obediência, desobediência, da castidade, pureza e a toda a sensualidade, toda aquela realidade que aconteceu do pecado original. Então, toda essa diferença que há entre essas duas mulheres,
que foram geradas, ambas foram criadas, na verdade, foram criadas puras. E uma desobedeceu, a outra obedeceu em tudo. Então, que a gente possa aprender muito com Nossa Senhora, voltar muitas vezes nessa leitura aqui para poder fixar também. E aí Jesus vem falando na sequência aqui. Jesus diz: a palavra de minha mãe deveria dissipar toda e qualquer titubeação de pensamento, até mesmo dos mais bloqueados com relação às fórmulas. Eu chamei antes de árvore metafórica, agora vou chamar de árvore simbólica. Talvez compreendais melhor. O símbolo é claro. Assim como os dois filhos de Deus procederam a respeito desta árvore, se entende como estava neles a tendência para o bem ou para o mal. Como a água régia prova o ouro, a balança do ourives pesa os quilates de ouro. Aquela árvore tinha assumido uma missão pela ordem de Deus a seu respeito, dando a medida de pureza do metal que era Adão e Eva. Estou já ouvindo as vossas objeções. Não foi rigorosa demais a condenação e pueril o meio usado para condená-los? Não foi. Uma vossa desobediência hoje, que sois os herdeiros de Adão e Eva, é menos grave do que a deles. Vós fostes redimidos por mim, mas o veneno de Satanás continua sempre pronto a se reerguer, como certas doenças que nunca saem totalmente do sangue. Os dois progenitores eram possuidores da graça, sem nunca terem sido nem tocados pela desgraça. Por isso eram mais fortes, mais amparados pela graça, que gerava neles inocência e amor. O dom de Deus lhe havia dado, que Deus lhe havia dado era infinito. A queda deles, portanto, foi bem mais grave, não obstante aquele dom. O fruto oferecido e comido também é simbólico. Era o fruto de uma experiência que se quis fazer contra a ordem de Deus por instigação satânica. Eu não havia proibido o amor aos homens. Queria unicamente que se amassem sem malícia, como eu os amava com a minha santidade. Eles deviam amar-se na santidade de afetos, sem sujarem-se com as luxúrias. Não se há de esquecer que a graça é luz, e quem a possui conhece o que é útil e bom. Aquela que é cheia de graça conheceu tudo, porque a sabedoria a instruía. A sabedoria é graça, e ela soube guiar-se santamente. Eva conhecia o que lhe era bom conhecer, não mais do que isso, porque é inútil conhecer o que não é bom. Não teve fé nas palavras de Deus e não foi fiel à sua promessa de obediência. Acreditou em Satanás, infringiu a promessa, quis saber o que não é bom e o amou sem remorso, fazendo com que o amor que eu lhe tinha dado como algo santo se corrompesse, se aviltasse. Anjo decaído, rolou na lama e no esterco, enquanto poderia correr feliz entre as flores do paraíso terrestre, vendo florescer a prole ao redor de si, assim como uma árvore que se cobre de flores, sem precisar curvar sua copa sobre o brejo. Não fiqueis como os meninos tolos de que eu falo no Evangelho, os quais ouviram cantar e taparam os ouvidos, ouviram tocar e não dançaram, ouviram chorar e quiseram rir. Não sejais mesquinhos, não sejais negadores, aceitai a luz sem malícia e teimosia, sem ironia e incredulidade. A respeito deste assunto, basta por enquanto. Para fazer-vos compreender o quanto deveis ser gratos àquele que morreu para elevar-vos ao céu e vencer a concupiscência de Satanás, neste tempo de preparação para a Páscoa, eu vos quis falar do primeiro elo da corrente com que o Verbo do Pai foi arrastado à morte do Cordeiro Divino no matadouro. Eu vos quis falar disso
Porque agora 90% entre vós é semelhante a Eva, intoxicada pelo hálito, pela palavra de Lúcifer, e não viveis para amar-vos, mas para saciar-vos de sensualidade. Não viveis para o céu, mas para a lama. Não sois criaturas dotadas de alma e de razão, mas cães sem alma e sem razão. Vós já matastes a alma, já depravastes a razão. Em verdade vos digo que os animais irracionais estão acima de vós na honestidade dos seus amores. Eita, que aqui o Senhor vem cacetando, mas vem pegando pesado, mas pesado mesmo aqui. Ele vem rebatendo aqui qualquer indício de dúvida do que ele está falando, qualquer alegação, qualquer objeção que alguém queira falar a respeito do que ele está revelando, ele vem já matando a pau. Mas aqueles que estão com o coração fechado, que está com o coração endurecido, vai apenas desconsiderar o que ele está falando, vai realmente objetar, vai escarnecer do que ele está falando aqui, né? Vai dizer mil e uma coisa a respeito da Valtorta, que isso não aconteceu, que isso não é verdade, que isso é invenção. Mas aqueles que têm um profundo desejo de pureza, de assemelhar-se o mais próximo possível de Nossa Senhora, do próprio Deus, do próprio Jesus, vai acreditar nessas palavras que ele está falando aqui, porque são palavras que entra no nosso coração e faz vida lá dentro, que traz essa certeza de que realmente é Ele falando, é Ele nos comunicando aqui a sua verdade, trazendo aqui para nós nu e cru essa verdade, querendo falar diretamente no nosso coração, que não tenhamos barreira para escutá-lo, que não coloquemos venda nos nossos olhos, não colocamos um tampão nos nossos ouvidos e uma fechadura no nosso coração para que essas verdades elas penetrem profundamente em nós e promovam uma transformação grandiosa na nossa vida e nós queiramos conhecer mais e mais daquilo que Ele quer nos falar, daquilo que Ele nos quer revelar, porque só se ama verdadeiramente aquilo que se conhece. Então, quanto nós não nos convencermos de que nós precisamos conhecer de verdade quem é Deus, esse Deus que nos deu a vida, esse Deus que nos fez, e depois de tudo que nós fizemos, Ele veio para nos salvar, para nos redimir, e ainda agora, nesse tempo, está trazendo o projeto do terceiro Fiat, da santificação, que a gente pode conferir depois no livro do céu, que Ele está trazendo para nós, mas que é importante a gente conhecer Deus, né, Jesus e Maria aqui, nessa obra da Valtorta, porque vai nos ajudar também a conhecer as verdades do livro do céu, que é o projeto de santificação. É maravilhoso. É realmente só um maluco, um doido varrido mesmo que pode objetar nessas palavras aqui e fechar o coração para não escutar o que o Senhor está falando. Eu iria continuar um pouco mais, mas eu vou parar aqui desse capítulo aqui, porque ele tem muita substância aqui para nós meditarmos, para nós comermos mesmo assim essa palavra, essa verdade e nos alimentar dela. E aí eu retomo no próximo vídeo a continuação do capítulo 18 em diante. Então, louvado seja Deus por essas verdades, por esse amor grandioso de nesse tempo se baixar, de trazer as suas verdades, sua revelação através de pessoas, né, das místicas, e tem muitas místicas com muitas revelações. São revelações particulares? Sim, ninguém é obrigado a acreditar em revelação particular, a igreja não obriga, mas se a gente tem contato com uma revelação particular, que ela traz para nosso coração respostas que nós estamos buscando, respostas espirituais mesmo, e que não contradizem a nossa fé, que não contradizem nada o que a igreja nos ensina, que é aprovada pela igreja, por que nós vamos recusar-nos a conhecer? É um tempo tão propício, tão favorável para nós de adentrarmos no conhecimento de Deus, que não haveria um tempo melhor. Então nós estamos no pior tempo de tanta coisa degradante, de tocarmos tantas realidades absurdas, de tanto depravamento, mas também um tempo tão propício para a gente conhecer o que Deus está fazendo, o que Deus está operando nesse tempo na nossa geração. Então que você que está me escutando, não feche o seu coração, mas queira que a graça de Deus, que o Espírito Santo possa agora nesse momento infundir no seu coração um fogo abrasador de desejo de conhecer mais e mais o que o Senhor quer falar. Ele está falando comigo, está falando com você. Então que o meu e o seu ouvido, o meu e o seu coração, a nossa mente, estejamos totalmente abertos para escutá-lo, entendê-lo e amá-lo acima de tudo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.